Olá, você está na 12ª temporada da Reconnect. Reprogramação mental, segunda parte. Aprenda agora a reprogramar a tua mente. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura, 12ª temporada, Roberto Leão, mais de 400 horas. Olá, Bernardo, olá, galera reconectada, incrível. Mais de 400 horas de programação sobre espiritualidade. 12ª temporada, 5 anos de vida na televisão ajudando pessoas a entender melhor a espiritualidade e se compreender melhor também. A gente está nessa vibe, né, o maior beneficiário somos nós. A gente conhece pessoas, nós conhecemos pessoas fantásticas. Olha, eu vou dar uma dica. A gente, por acaso, a gente assiste a Reconnect gravando, né? Então, a gente está presente aqui, a gente não perdeu um episódio, até porque a gente estava neles, né? Mas impacta demais, assim, mudou muita coisa na minha vida. Eu aprendi muita coisa, compreendi muita coisa, tive muito mais ferramentas para lidar com a minha vida, não só espiritual, mas minha vida também cotidiana, mudou. Quebramos paradigmas. Quebramos paradigmas. Então, se você assistir a Reconnect maratona, todos os programas, garanto a você que vai impactar a sua vida também. Você falou uma coisa interessante, Roberto. Você já maratonou a Reconnect no YouTube? Você sabia que nós temos um canal no YouTube, Reconnect Brasil? Lá estão todos os programas na íntegra, para você maratonar e assistir quando, onde, quantas vezes você quiser. Vai lá na busca, coloca Reconnect Brasil, tá? Reconnect Brasil no YouTube, tá? E você vai ter lá todos os programas. Isso aí. Como a gente prometeu uma segunda parte, com um tema muito bacana, reprogramação mental. Você sabe o que é reprogramação mental? Você acha que tem uma pré-programação mental? Você acha que você, na verdade, está sendo manipulado pela sua própria mente, preso pela sua própria mente? Manda crença limitante, que é bacana. Crenças limitantes. Então, para continuar falando sobre isso, o programa da semana passada foi fantástico. A descrição é muito longa, então eu vou resumir. Ele é o Papa do PNL, já ajudou mais de 15 mil pessoas, já foi para os principais veículos de comunicação do Brasil. Ele é paulista, é radicado aqui no Ceará, quis descansar, vim para o Ceará para descansar, se lascou, não está descansando nada, até porque a gente não deixa e nem vai deixar. Eu acompanho ele no Instagram, vejo ele trabalhando todo dia, eu não sei que descanso é esse. Ele é especialista em psicologia, em neurociência. Então ele vai explicar um pouquinho. Escritor, mentor, proctologista, o cara é o cara. Professor Rogério Castilho, bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta, professor Rogério. Como vai? Como vão vocês, Bernardo? A dupla dinâmica do YouTube brasileiro, amigo de casa. É nóis. Como foi essa uma semana aí de licença da Reconnect, né? Mais de uma semana que a gente gravou. Mais de uma semana, porque teve o carnaval. A gente teve uma programação de rede. Aí eu fiquei não descansando, conforme foi relatado aqui. Eu não sei, porque assim, no nosso primeiro episódio aqui com o senhor, você falou que tinha vindo para o Ceará para descansar, para desacelerar. Isso. Aí eu te sigo no Instagram, eu não vejo desacelerando um minuto. Não, mas aqui é diferente. São Paulo é 2000% por hora. Então, aqui, até... Tá conseguindo qualidade de vida? Claro. Quando eu vim pra cá, e algum encontro, alguma reunião, alguma coisa, desculpa, eu peguei um trânsito, aí internamente eu dou risada. Eu falo, você não sabe o que é trânsito. Fortaleza para quem é de São Paulo, Fortaleza é pequeno, então tudo é micro aqui. O trânsito é micro, o estresse é micro, a correria é micro. Para quem é daqui, claro, você está dentro do contexto, ele é a sua realidade, aquilo, né? Um aquário que você tem na sala é o universo de um peixe. Sim. Você olha de fora e fala, cara, tadinho, ele vive dentro de uma caixa. Mas para ele aquilo é o universo. Como eu vim de um grandão, tô suave. É tudo muito aqui. Longe, tô né? Suave aqui. Olha, nós estamos gravando, você está assistindo a gente num domingo, para quem tá assistindo a gente na TV, no domingo às 2h30 da tarde. A gente está gravando numa sexta-feira, 9 horas da manhã. Da madrugada. Para você estar gravando na Record em São Paulo, 9 da manhã, sai de casa que horas? Eu saio na sexta. Eu saí da minha casa hoje, faltando 10 minutos para começar aqui. Olha aí. Não, saí não. 10 minutos eu pedi tudo bem, a gente está falando aqui de quem... Porque Fortaleza é enorme também, né? Mas assim, a gente está falando sobre... Novamente, é enorme para você. Mas é isso que eu queria dizer. Assim, além dessa questão da referência, que eu acho que é importante, eu queria começar
a gente começar a falar de um pouco mais, a forma mais prática de como reprogramar a sua mente. Mas a referência do espectador, ela é essencial. Ou seja, as referências que eu tenho para a minha programação, para poder entender o que é que eu tenho que reprogramar, para poder ter mais qualidade de vida, para ter uma vida melhor, é essencial. Mas, às vezes, você expandir sua consciência não gera mais problema? Isso é uma pergunta... Ótimo. Estou jogando aí para o senhor. Não gera mais problema que você não sabia nem que tinha ou não tinha do que soluções? Na programação neurolinguística, nós chamamos de mapa. O modo como eu vejo o mundo é o meu mapa. E nós entendemos que eu vou ter mais possibilidade quanto maior for o meu mapa. Quanto maior, mais ampliado o seu mapa, mais possibilidades você tem. Inclusive de problemas. Isso, mas aí você também tem, em paralelo, possibilidade de solução. Pensa aqui, ó. Eu sou de São Paulo, uma cidade muito maior do que aqui. Vocês são daqui, uma cidade muito maior do que uma do interior. Então, aquele sujeito que nasceu no interior, o mapa dele é limitado. Isso não é uma acusação, uma crítica. Não, é uma realidade. Ele nasceu ali, as referências dele são aquelas. Ele vem para Fortaleza, ele assusta. Ele fala, nossa, que mundão. Olha aqui, tem isso, tem aquilo, que não tem lá. Aí ele sai daqui, vai para São Paulo e fala, Deus do céu, o que é isso? Então, estou falando fisicamente. E a gente recomenda que você que está assistindo amplie o seu mapa psicologicamente. Como? Vendo programas aqui, foi sugerido a maratona, esse aqui. Os programas das pessoas que vieram aqui com pontos de vista diferentes, com histórias diferentes, com conceitos diferentes. Leia livros, assista filmes, assista séries, assista documentários. A internet trouxe o mundo para a palma da mão. Quando eu era jovem e curioso, eu tinha que ir na biblioteca, não existia internet. E mesmo as livrarias não tinham os livros que eu queria. Eu tinha que ir na biblioteca pública, encomendar, procurar. E era pergaminho, né? E se Gutenberg não tivesse inventado a prensa, ia ter que ler nas pedras lá na caverna. Hoje está muito mais fácil, e aí cria um problema também, o excesso de informação. Sim. Tem que peneirar. Se você joga no Google da vida aí uma palavra-chave, reconecte. Vai vir 500 mil fontes, informações, referências, aí você tem que peneirar aquilo ali. Mas o seu mapa, ele vai determinar o tamanho da sua vida. Se você nasceu numa aldeia que se planta milho, e colhe milho, e come milho, você nunca vai saber o que é um coco, você nunca vai saber o que é um mar, você nunca vai saber o que é um peixe. Porque a sua vida é aquilo ali. E você acha que... Eu estou falando uma coisa física, mas é uma metáfora. E você acha que aquilo ali é completo, né? A vida é isso aqui, cara. É a metáfora da caverna de Platão. Aqui dentro é a vida, acabou. Não, vem aqui fora tem mais. Não, pra quê? Tá bom aqui, ó. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A gente viveu sempre do milho, por que a gente vai inventar? Mas você falou uma coisa muito interessante. A gente escuta muito, né? Tanto quando a gente vai receber pessoas ou não conversa. Eu sou assim, me conheceu assim, agora tem que me aguentar. Né? O que você acha dessa afirmação? Aí a minha opinião quando eu falo com as pessoas, quando eu escuto isso das pessoas então você pode morrer já, né? Já completou. Já fechou o ciclo, você nasceu assim, não vai mudar, então tá aqui só pra... Eu dou a ele uma semente, falo, você acha que ela vai ser sempre assim? Dá a ele uma lagarta, ela vai ser sempre assim? A vida é evolução, desde que você faça a sua parte, né? Tem um ditado filosófico, que fugiu agora o autor, que é: o homem nunca é o mesmo quando ele atravessa um rio. O homem, quando sai, é outro homem, e o rio, quando ele passa, é outro rio. Nunca é o mesmo rio. A mudança, a única coisa constante na vida é a mudança. Essas pessoas a gente chama de mapa rígido. Ele tem um mapinha assim, ó, como dizia Malba Tahan, se a única ferramenta que eu tenho é o martelo, todo problema eu acho que é prego. Porque uma vez funcionou, duas funcionou, pronto, eu acho que eu resolvo minha vida com uma ferramenta só. Não resolve. 30 anos atrás, quem fabricava ou vendia máquina de escrever estava bem na vida. Eu nasci numa família que fabrica máquina de escrever. Eu sou milionário, não preciso fazer nada o resto da vida. No outro dia não existia mais máquina de escrever. Telefone, ficha telefônica, papel carbono, máquina de fotografia. Acabou de uma hora para outra. O que você faz da vida? Você vive do quê? Seu negócio pode acabar de hoje para amanhã. E aí, não, é sempre assim? Como assim é sempre assim? Não é não, cara. Se você... quem corre está andando, quem anda está parado. Quem parou já morreu. Eu acho que a pandemia acelerou muito também essa visão nas pessoas, né? De que tudo pode acontecer, que a gente tem que estar muito... Exatamente. Temos que ser mais flexíveis e ampliar mais a nossa... Existe a profissão de futurólogo. Futurólogo, é uma profissão. A do Roberto, ele joga tarô. Futurólogo. Ninguém previu o impacto dessa pandemia. Ninguém, no mundo. Foi uma coisa que pegou nosso paradigma e quebrou no meio, assim, ó. Foi um aviso. Dizendo, nada, Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Presta atenção que as coisas podem mudar de uma hora para outra imediatamente. Então, esteja preparado. Como estar preparado? Crie uma rede de possibilidades. Se eu que estou vindo para cá não funciona, eu posso vir para cá.
Ou para cá ou para cá. Mas, professor, só para completar, eu queria só que o senhor me dissesse uma coisa que eu acho que é importante, porque muita gente fala assim, eu estou bem, eu estou tranquilo. Tá bom. Então, se eu estou tranquilo, tá bom. Mas o senhor aconselha a pessoa a buscar o incômodo? Sim, é no incômodo que a gente anda. É no incômodo que a gente anda. É. A metáfora do sapo, você jogar ele na água quente, ele pula fora. Se você jogar ele na água normal e ir esquentando aos pouquinhos, ele derrete, ele não percebe. Quando incomodar, já era, não dá mais tempo. O incômodo foi que construiu o mundo. Alguém se incomodou de viver no escuro e criou a lâmpada. Alguém se incomodou de carregar coisas nas costas e inventou uma carroça, uma roda, um negócio assim. Alguém se incomodou de viver num planeta tão pequeno e inventou um foguete para explorar o espaço. É o incômodo que faz a gente andar. Você está contente com o seu salário, você que está assistindo? Seu patrão vai adorar você. Agora fica incomodado. Fala, cara, eu mereço um salário melhor. Talvez ele não te dê, mas se você tiver habilidades e possibilidades, você encontra uma coisa que te pague mais, remunere mais, ou crie um produto, um serviço, ou empreenda, mas você só vai fazer isso se incomodar. Se não incomodar, ninguém sai do lugar. O cérebro humano não gosta de trabalhar. Ô, professor, a gente estava falando aqui de incomodação, de velocidade de informação, e me veio uma lembrança. Eu lembro muito, meu avô, meu pai, né, naquela geração, nós pegamos isso também, liam jornal. Né? Li muito jornal. Assistia jornal, né? Então, você conversava eu assistia a conversa dos meus tios com meu pai, não sei o quê. Eles falavam de economia de forma embasada, falavam de política, história e tudo mais. Bem, aí veio a geração da especialização. Você tem que ser especialista, focado, tem que ser o melhor no seu negócio. Eu acho que tornamos pessoas especialistas emburrecidas. Aí. Porque as pessoas não entendem mais do que não é o seu mundinho. Não, e na verdade, essa geração atual não é especialista em nada. É uma questão só de superficialidade. Aí nós temos 3 gerações aí. Vamos lá. A geração dos nossos pais, dos nossos avós, que entendiam... um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Mas bem embasado e tudo mais. Depois teve a nossa geração, um pouquinho depois da nossa, que era especialista, ou seja, era um especialista craque no que fazia, emburrecido para os outros assuntos, que não tinha um outro assunto que não fosse... Sentava numa mesa para falar do seu negócio ou do seu mercado, que não tinha outro assunto. Aí vem agora uma geração de Instagram que pensa que sabe alguma coisa e, assim, vê um vídeo, vê um podcast de 3 minutos e quer debater sobre aquele assunto em qualquer momento. Eu chamo de EPN, especialista em porcaria nenhuma. É bem isso. Então você falou, antigamente sabia-se um pouco de tudo. Hoje sabe-se um pouco de nada. De nada. E assim, se você vê as polêmicas em rede social, a mesma pessoa disserta texto desse tamanho sobre qualquer coisa. Ela é especialista em pandemia, economia internacional, plantação de ovo, desentortamento de banana, qualquer coisa, ela sabe tudo. Escreve uns textão assim, aí você pede embasamento, aí ela vai no limite dela, ela parte pro ad hominem, que é atacar a pessoa. Fala, você não entende nada, você só fala besteira, vai estudar. Aí ela não tem argumento, ela ataca a pessoa, ela sai do contexto para a pessoa. Isso é aquela história do excesso de informação. Então, olha só, que interessante você que está assistindo aqui. Ó. Nós começamos a falar aqui o papo de São Paulo, de Fortaleza, do tamanho das coisas. O assunto não mudou, nós estamos falando da mesma coisa. Do tamanho da mente das pessoas, o que é que tem dentro dela. A mente, o cérebro é um órgão plástico, não plástico no sentido de polímero. Ele é plástico que ele se molda. Quanto mais informação você coloca, não é que ele cresce, vai expandir mais. Ele cria novas redes neurais, né? Senão o cearense seria todos gênios, né? Se fosse expandir pelo tamanho da cabeça, aqui seria a solução para os problemas do mundo, não é isso. Mas ele cria novas conexões e ele trabalha assim, ó, use ou perca. Se você não usa, ele perde. O que é perder? Alzheimer, Parkinson, demência, retardo. Por quê? É como se o cérebro fosse uma casa muito grande, cheia de cômodos com luz acesa. Aí alguém fala, tem alguém no quarto? Não, então apaga. Tem alguém naquela sala? Não, então apaga. Então se você não usa algumas áreas do cérebro, ele apaga. Até para economizar energia. Exatamente. Né? Então o que está acontecendo nessa área da especialização? O pessoal está usando só um pedaço do cérebro. Existem estudos que projetam que das próximas gerações, nós humanos, seremos tortos, assim como um ponto de interrogação, com polegares enormes, olhos muito grandes e pernas curtas, porque a gente não anda mais, tudo é sentado, é carro, é cadeira. Tudo é no polegar. Tudo é no polegar e o pescoço torto para olhar o que está aqui, ó. Então, tem que ver que a letra é pequenininha, eu vou ter um olhão. Eu fico usando o polegar aqui, eu vou desenvolver o polegar para mexer aqui. E algumas outras áreas vão ser atrofiadas, porque não usa.
É igual, eu digo assim, você herda um terreno na área mais nobre da sua cidade, cerca ela e não faz nada. O que acontece? Rato, mato, erosão, invasão, o seu terreno passa a valer cada vez menos, mesmo estando numa área nobre. O cérebro é a área mais nobre do nosso corpo. Se você não usa memória, criatividade, meditação, ele atrofia. O cérebro é muito inteligente. Fala, não está usando isso aqui, gente, desliga. Professor, mas assim, para a gente chegar numa questão que também é importante a gente tocar, assim, é uma percepção que algumas pessoas têm que eu acho que faz muito sentido. A natureza ela é perfeita e a Terra ela quer sobreviver, né? Então essa que pode parecer uma involução, mas essa evolução, onde nós usaremos menos o nosso cérebro, estaremos curvos, mais voltados para menos especialistas em tudo, não é uma forma da natureza assim, fazer com que a gente interfira menos, sejamos mais emburrecidos e deixemos a vida continuar a existir? Eu sou darwinista, né? Então Charles Darwin, ele diz o seguinte: não é o mais forte quem sobrevive, é o que melhor se adapta. O nosso cérebro está se adaptando aos nossos costumes. Nós estamos moldando, não é a natureza. Mas o que eu estou falando é assim, uma coisa, assim, um ponto. Talvez se a gente continuasse naquela gana de expansão, de inteligência, de expansão cerebral, de tecnologia, de fazer um monte de coisa, assim, a gente ia se acabar muito mais rápido. Essa é uma discussão... Ia ficar inviável muito mais rápido a vida aqui na Terra. Essa é uma discussão muito boa. Excelente, né? É excelente. Eu toquei num ponto maravilhoso. Excelente. Eu sou incrível. Malthus, há, sei lá, 200 anos talvez, mais de 200, ele previu o fim da humanidade porque ele disse que ia acabar o alimento, não ia ter comida para tanta gente. Pelos cálculos e tal, ele projetou e falou, vai acabar a comida, vai acabar a humanidade. Hoje, morre mais gente no mundo de obesidade do que de fome. Tem muito mais comida do que gente para comer. Ela é mal distribuída. Mas você pega e compara, por exemplo, uma população de determinados países da África com a população dos Estados Unidos, o americano é obeso. É XG, é XX, 3X e 1G as camisetas. É muito gordo. Por quê? Excesso 3.000, 4.000 calorias por dia. Aí você pega um africano de um determinado lugar, ele consome 300 calorias por dia, porque não tem. Por quê? Porque está tudo para lá. Mas se dividisse por igual, sobrava para todo mundo. Então existem algumas projeções catastrofistas que o mundo já acabou umas 10 vezes, né? Vai acabar no ano 2000, vai acabar não sei aonde, a guerra do petróleo, vai acabar o petróleo, vai acabar não sei o quê, vai acabar... Eu não vejo por esse lado, eu vejo, talvez por uma questão de ser mais positivo, treinar minha mente para olhar eu vejo coisa boa até em fratura. Fala, fraturou, vai para o museu, você fica com a fratura exposta, fazer a exposição de fratura. Eu vejo assim, que o avanço da tecnologia é maravilhoso. Você pode contactar um cirurgião em outro país e ele fazer a sua cirurgia. Você tem não, mas é isso que eu estou falando, esse emburrecimento que a gente está falando aqui, que a gente está comentando aqui, não é uma forma... Tem um lado positivo, que é o lado que faz com que a gente consiga sobreviver mais tempo na Terra. Porque eu acho que a vida, ela dá um jeito de permanecer, de continuar. Nem que seja emburrecendo pessoas. Para que interfiram menos. Eu não vejo uma boa perspectiva numa sociedade, abre aspas, emburrecida. Falando de sobrevivência. Porque, então, o que trouxe nós até aqui, desde a caverna até aqui, foi o desenvolvimento da inteligência. Cada vez mais inteligente, cada vez mais tecnológico. O que é tecnologia? A gente pensa em eletrônico. Não, tecnologia foi dominar o fogo. Quando a gente dominou o fogo, a gente começou a cozinhar, porque a gente só comia cru. Não dominava, achava uma fogueira, pegava um troço lá e punha para assar. Depois, não, peraí, dá para dominar, dá para fazer fogo quando eu quiser e controlá-lo. Opa, peraí. Aí desenvolveu o quê? Os caninos aqui, ó, dente para morder carne, que a gente não tinha, porque só comia coisa mole. Fruta, determinadas raízes, ficava chupando, mastigando até derreter aquilo. Quando dominamos o fogo e passamos a assar, mudou até a formatura da mandíbula, do maxilar, criou dente aqui para morder com força um pedaço de carne. Já mudou aqui. Mudou aqui, mudou o maxilar. Mudou aqui, mudou a configuração cerebral. Começou a ir mais proteína. A gente não tinha tanta proteína. Tinha muito mais carboidrato, que são macronutrientes, carboidrato, proteína e gorduras. Começou a ir proteína, o cérebro desenvolveu mais. Falou, peraí, agora eu estou mais fortinho. Então, só de dominar o fogo há sei lá quantos mil anos, o cérebro já deu um up. Você imagina, de dominar o fogo até mandar o homem para Marte, que não foi ainda, mas falta pouco, ou pega a coisa mais moderna que eu acho que é um foguete da ré, que até acabou com as piadinhas, né? Sim. Que deu ré. De dominar o fogo ou o foguete da ré, você imagina em proporção o que isso beneficia a humanidade como um todo. A pessoa de conhecimento médio, ela fala assim, o que eu tenho a ver com o foguete da ré? Ela acha que aquilo não afeta a vida dela.
A pessoa, por exemplo, ela não assiste Fórmula 1. Eu não sei se afeta a vida dela, mas afeta o mundo corporativo, porque é esse... E vai chegar nela. Afeta o mundo corporativo, na verdade, porque essa frasezinha tão usada no mundo corporativo já acabou. A pessoa vê Fórmula 1 ou não vê Fórmula 1, fala, não tem nada a ver com isso. Ela não sabe que da Fórmula 1 veio o freio a disco, veio o ABS que protege ela no carro dela. Ela não consegue, alcança o benefício que vai chegar. Como você jogar uma pedra no lago, ele vai fazer círculos concêntricos até a outra margem. Talvez você não veja, mas ele faz. Então, quando a tecnologia se desenvolve, ela atinge nossas vidas de uma forma ou de outra. Aí vem a ideia do mapa. Uma pessoa que tem um mapa curto, ela não consegue ver isso. Ela fala, isso não tem nada a ver com isso. Aquela piadinha assim, ó, a gasolina aumentou para R$7. O que você acha? Para mim, tanto faz. Eu continuo pondo R$10 todo dia, para mim não mudou nada. Ele não consegue fazer essa conta. Ele fala, eu ponho R$10 na minha motinho. Todo dia, toda vez que eu ponho 10, então tanto faz. Ele não faz a conta de que quanto mais cara a gasolina, menos vai ter no tanque dele. Só deixando claro, eu não tô, assim, a gente tá aqui no papel de provocador, eu acho ótimo. Então, ficar simpalizar o outro ia ficar muito esquisito. Mas se fosse basear... Mas é assim, eu queria lhe provocar nesse sentido, assim, para onde a gente está indo, e se tudo tem um lado bom, qual o lado bom do que está acontecendo, desse, entre aspas, emburrecimento, das pessoas serem mais superficiais? Deve ter um lado bom. Deve ter uma razão. Tem um lado bom, isso. como eu disse, né? Segundo a linha de Darwin, os mais aptos se adaptam, os menos aptos tendem a perecer. Assim é na natureza, assim é na vida. Existiram previsões catastróficas, por exemplo, nas comunicações. Quando o jornal impresso surgiu primeiro. O rádio ia matar o jornal, não matou. A televisão ia matar o rádio, não matou. O videocassete ia matar a televisão, o videocassete morreu. O DVD ia matar não sei quem, o DVD morreu. O streaming ia matar... Não mata. Tem o público do jornal, até hoje tem jornal. Bem menor escala, mas ainda tem. É útil, não é que o cocô do gato vai ser colocado no jornal. Rádio, televisão, existe ainda os seus públicos e as suas adaptações. Muda a linguagem, muda a tecnologia. Quando eu trabalhava em TV, as câmeras eram um troço enorme. Para fazer uma externa, uma matéria na rua, coitado, o cara tinha que levar tinha que ser autorofilista para fazer uma... Hoje o cara faz com a mão só, assim, ó. E é drone, é satélite. A tecnologia vai avançando e vai colocando para fora, por exemplo, profissões. Antigamente existia um ser humano cujo qual era remunerado para ouvir a palavra 3 e apertar um botão 3 dentro de um caixote para levar você até o terceiro andar. Você entrava no elevador e falava terceiro, ele... nono. Assessorista de elevador. Isso, nós éramos tão capazes de... Tinha uma profissão para fazer isso. Não existe mais. Por quê? Porque não faz sentido. Não precisa daquele sujeito ali. Você entra e aperta. Existia cobrador de ônibus, aqui trocador em algum lugar do Brasil, ainda tem o outro, mas bem pouquinho, vai acabar. Algumas profissões vão acabar, como várias acabaram. Escola de datilografia. Acabou, não existe, porque não existe datilografia, não existe máquina de datilografia. Isso é ruim? Não, veio uma coisa melhor, que é o computador, que é para todo mundo. É mais fácil. Você corrige máquina de... Você escrevia errado, você tinha que botar um corretivo. Às vezes não dava para pagar, tinha que escrever tudo de novo. Hoje, o revisor do jornal, revisor ortográfico, você taca na internet e corrija. Sai pronto, quase pronto, enfim. Não, agora com o chat GPT sai pronto. Foto. Você tirava foto e mandava revelar para daqui a uma semana. Queimou toda, saiu com o olho vermelho, fechado. Hoje você tira na hora, já olha na hora. Então, acabou com a profissão de fotógrafo de sei lá o quê. Mas se você olhar para o que nós perdemos, você vai se deprimir. Eu prefiro olhar para o que nós ganhamos. Então, essas pessoas emburrecidas, elas vão, muitas aspas, morrer. Morrer profissionalmente, morrer socialmente. Você não convida para bater um papo uma pessoa burra. Você fala, não tem assunto. Esse cara, ele só fala de uma coisa, ele só... Isso a gente for adaptar até, inclusive, ao programa, né, que a gente fala sobre espiritualidade, a gente se depara muito no nosso cotidiano com assim, qual é a tua religião? Eu sou evangélico, eu sou católico, beleza. O que você acha da religião tal? Eu não gosto. Você já foi? Você conhece? Você conhece? Sabe a história? Não. Por que você tem essa religião? Porque os meus pais tinham. Tá, então para você a verdade absoluta isso. É isso. Isso. Por quê? Porque eu não conheço outra verdade. Isso. Eu morei na favela. Cheguei uma noite lá, levei uma bronca da minha avó, porque eu cheguei de fone de Walkman. Procura no Google. Penduradão aqui, ouvindo um somzão. Não estava ouvindo nada, só o meu. Quando eu abri a porta, senti um monte de gente na sala. Minha avó, assim, um padre, eu parei, ficou todo mundo olhando para mim, eu meio que pedi desculpa, fechei a porta assim, saí, tirei o que está acontecendo, né?
fui me esgueirando assim, entrei pela cozinha. Eu não sei o que é aquilo. Aí o padre fala para minha avó, leu um trecho da Bíblia e perguntou para minha avó assim, ele leu e perguntou, dona Ana, o que a senhora entendeu? Ela disse, eu não entendi nada, mas se tá aí é verdade. E eu na cozinha arrancando, na época eu tinha, arrancando os cabelos assim, falei, não pode, ela não pode falar um negócio desse, meu Deus do céu, não pode. Quando foram embora, me deu uma bronca. Como é que interrompe? Eu não sei o nome daquilo da reunião. Não sei o quê. Eu falei, eu não vi, eu tava... E por que não ficou depois que entrou? Eu falei, não, pra mim não dá, não. Pra mim não... Desde sempre eu fui muito questionador. As coisas que não fazem sentido, não tem lógica, eu não consigo. Eu falei, não é porque tá escrito aí. Mas isso, já entrando nesse assunto, professor, essas questões culturais, religiosas, tanta questão religiosa, espiritualista da família, de uma herança familiar, como verdade absoluta, como, por exemplo, as crenças que os pais colocam, assim, dinheiro é difícil, você está pensando que dinheiro nasce em árvore, parará. Isso faz parte da nossa pré-programação mental? Daqui a pouquinho, vamos para o intervalo. Boa. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, filiada à TV Cultura. Hoje, mais uma vez com o professor Rogério Castilho, falando sobre reprogramação mental. Eu não vou me estender muito na abertura. Tem muito papo, tem muito papo ainda para fazer. Então, espero que você esteja gostando como nós. Antes de ir para o intervalo, professor, pergunta o seguinte. Esqueci o que eu perguntei. Dinheiro. Dinheiro da árvore. Isso. As pré-programações. Olha aí, ele já fez a conexãozinha dele ali, ó. As pré-programações que nós temos mentais, né? Ou seja, nós somos controlados muitas vezes pelas nossas pré-programações. Sim. E essas pré-programações eu perguntei para o senhor. Quando tem um pai que fala assim, eu tenho que trabalhar, que você está pensando que dinheiro nasce em árvore, você está pensando que a vida é fácil, né? A questão religiosa também, né? A pessoa só conhece aquele ciclo religioso e tem aquilo com absoluta verdade. E tudo que contraria a sua verdade, ele vai lutar contra aquilo com toda a força. Né? Isso. O que é a pré-programação? Nós falamos no episódio anterior, mas só para te relembrar, o que é a pré-programação mental e se os que nós escutamos, nossos pais, nossos avós, corroboram com essa pré-programação. Então, repetindo o que eu falei no início, né, a gente chama isso de mapa. Uma criança, por exemplo, ela tem um mapinha, ela tem mais ou menos uma folha em branco, ela não tem referências. E aí, os pais ou cuidadores são as maiores autoridades e vão colocando as primeiras impressões naquela criança. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, isso é bonito, isso é feio. E aquilo vai, como se um mapa mesmo, uma teia, vai se emaranhando e quanto mais contatos ela tem, mais teias ela vai fazendo. A religião, ela é normalmente herdada, é hereditário. Sim. Você cresce numa religião, você não entende nada do que você está fazendo ali. Se você está ajoelhado fazendo, você não sabe o que está fazendo, se você está... Enfim, você não sabe, mas você olha para o lado e faz igual.
A criança age por imitação, por mimetismo. Então, muito mais do que aquilo que os pais falam para os filhos, é aquilo que os pais fazem. A criança olha e ela replica. Então, não adianta um pai ou uma mãe com um cigarro na mão, na boca, dizendo: filho, não fuma não que isso aqui faz mal. Ah, tá bom. Ele quer imitar os pais. Então, nasce com a folha rasinha e vai colocando impressões ali. Até que a gente chega numa certa idade. Primeiro setênio, do 0 ao 7, a gente é absolutamente uma esponja. O que tem no ambiente a gente capta. Segundo setênio, ao início da adolescência, a gente começa a questionar. Mas por que eu não posso fazer? Mas por que eu tenho que comer isso aqui? Mas por que eu tenho que dormir? Do 0 ao 7, vai dormir, vai. Dos 7 aos 14 já começa, não quero. Depois, aí vem a adolescência em si mesmo, vem a era do questionamento. Aí até por uma rebeldia, eu quero me impor, então eu vou ter outra religião, eu vou torcer para outro time, eu vou vestir uma roupa diferente, para me impor, para mostrar que eu sou diferente. Tem uma frase que diz assim: os jovens, na ânsia de se diferenciarem, uniformizam-se. Fica tudo igual. Cabelinho cortado igual, roupinha igual, gíria igual. Brinca na internet que são os Enzos, né? Isso, os Enzos e as Valentinas. Eu sou diferentão, isso é tudo igual, né? Mas enfim. Então, nós chamamos de mapa. Esse mapa, a partir de uma determinada idade, você escolhe o que você vai, como é que você vai construir, passar a construir. Fala, não, a partir daqui eu sei andar com as minhas pernas, então eu vou escolher qual igreja, qual sinagoga, qual templo, qual terreiro eu vou escolher. Qual livro eu vou ler, qual cultura, qual filosofia, qual linha política. E muita gente para, ela fala, não quero ir para lugar nenhum, tá bom que eu tenho até aqui. Ela tem preguiça, porque o cérebro humano é preguiçoso. Você precisa mostrar o que é que ele vai ganhar, senão ele não sai do lugar. Ele não sai do lugar. E é muito abstrato, né? O ganho, às vezes, muitas vezes, a recompensa é muito abstrata. É muito abstrato. Aí a pessoa fala assim, ouve, dinheiro não dá em árvore. Se ela tivesse um mapa rico, ela diria assim, papai, posso contestar? Como assim? Dinheiro é o quê? Papel. Papel vem da onde? Na madeira. Madeira vem da onde? Madeira vem da árvore. O dinheiro vem da árvore, sim, mas a criança não tem esse repertório para discutir. Dinheiro não dá em árvore. Você acha que a vida é fácil? Não sei o que. A vida é muito fácil, cara. Para uma criança, então, é muito fácil. É dormir, brincar e comer xilito. É muito fácil a vida para uma criança. Mas o adulto, ele projeta aquela... Frustração. Isso não dá. Não dá. Tem uma criança na frente dele, ele fala aquelas bobagens. Por isso que estudar é libertador demais, cara. Estudar é grátis. Com a internet, então, é muito grátis. Com a biblioteca pública é grátis. Estudar é grátis. Sua cabeça faz assim, ó. Só que dá trabalho. Você tem que levantar, ir até lá, sentar, ler, não entender, anotar, procurar no dicionário o que é aquilo. Sabe o que é dicionário, gente? Hoje não tem mais. Né? O que é aquilo significa. Conversar com alguém que sabe mais do que você, baixar sua cabecinha para ouvir. Ah, eu não concordo, mas espera, deixa eu ver. Essa pessoa é mais experiente que eu. Deixa eu prestar atenção nela. Será que faz sentido? Testar empiricamente. Deixa eu lá e vivenciar isso aqui, ó. Fui lá, vi, não gostei. Ou fui lá, vi e gostei. Falaram que era ruim e eu achei legal. Entrar em movimento. Existe um fenômeno que é da física, que a psicologia abraçou, chamado precessão, que diz o seguinte: coisas importantes acontecem na vida no ângulo de 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? É isso aqui, ó. Então, por exemplo, ninguém acordou um dia e falou, hoje eu vou conhecer a pessoa pela qual eu vou me apaixonar. Não. Ela saiu para trabalhar, para ir para a escola, para ir para o clube e encontrou alguém. Pum! Rolou uma paixão, virou um casamento. Ela encontrou alguém, virou um sócio. Ela encontrou alguém, virou melhor amigo. Ou seja, para você se apaixonar, para você ganhar uma oportunidade de trabalho, para você esteja em ação. Vai para a igreja, vai para o clube aqui em Fortaleza, vai para a praia, vai para o estádio de futebol, vai para a biblioteca. Vá para os lugares onde você aumente a probabilidade de encontrar pessoas que gostam do que você gosta. Se você não é religioso, não vá para a igreja, você vai achar gente mas os religiosa facilitadores de redes sociais, esses programas de facilitadores, né, que a gente tem no celular, como esses aplicativos de encontros e tal, eles não fazem esse ângulo de 90 porque facilita muito. Você marca, já vai. Então, é verdade. E pessoas que se casam. Eu tenho um casal, um dos meus melhores amigos é um casal que foi aplicativo. Aplicativo. Mas na minha empiricamente, eu não estou usando dados estatísticos, científicos. No meu, não chega a 1%, é menos de 1%. Porque eu conheço 200 que se encontraram por aquilo e não deu em nada. Ou deu para aquilo que eles queriam, né? Porque as pessoas talvez não entrem nesses aplicativos em busca de romance. Querem fast food. Encontra. Então, beleza. Se é isso que elas estão procurando, beleza, elas encontraram. Mas eu estou dizendo a longo prazo. Um relacionamento, uma amizade, por exemplo, eu penso em algo para longo prazo. Um casamento, eu penso em algo para longo prazo. Uma sociedade, eu penso em algo para longo prazo. Encontros fortuitos, é maravilhoso. Vai lá. Só que, pensa aí, se você vai levar a sua vida, até que quando você vai levar a sua vida de encontros fortuitos, em qualquer aspecto.
tudo muito raso, tudo muito miojo. 3 minutos resolveu. Mas professor, assim, dentro da sua ideia, o senhor falou uma frase muito interessante para mim. Vá para os lugares de pessoas que gostam do que você gosta. Nessa questão, também não é interessante se tentar se desconstruir para se reconstruir? Por exemplo, rapaz, eu vou para um lugar que eu não gosto. Por que eu não gosto? Então eu vou lá, eu vou me permitir conversar com pessoas que pensam diferente, né? Porque se eu sempre ficar conversando com pessoas que sempre pensam o que eu penso, elas vão corroborar exatamente, na verdade, eu quero validar o que eu acho. Eu tive um professor. E é o que a gente estava conversando, expandir a mente, não é uma forma de expansão? Eu tive um professor no colégio que ele falava que não tinha televisão. Eu não tenho televisão e tal. E eu ficava assim, mas ele ganha tão mal assim? Será que ele não tem dinheiro para comprar televisão? Na minha casa tem 2. Como é que ele não tem televisão? Eu ficava indignado. Demorou para eu entender que era uma opção. Ele falou, eu não quero assistir televisão. Eu não quero ser contaminado por aquelas informações. E ele frequentava a rede social só antagonista. Só. Ele era de esquerda, ele só frequentava... de direita. Ele torcia para um time e ele só via a notícia do outro. Exatamente esse exercício, ele falou. Ele dizia exatamente isso. Se eu ficar na minha bolha, eu vou ter o que nós chamamos de viés de confirmação. Isso. E aquilo vai reforçando cada vez mais e vira uma verdade. E as verdades são relativas, né? Ele fazia exatamente esse exercício. Mas para chegar até esse ponto, você precisa de apoio, de uma rede de apoio. Você precisa estar perto dos seus para você ficar fortalecido a ponto de você conseguir enfrentar o outro sem confrontar o outro. Enfrentar, ficar frente a frente sem confrontar. Mas você precisa estar sólido. Você não é obrigado a concordar, mas escutar é bom demais. Isso, né? mas para isso você tem que estar muito sólido, muito construído. Para você ouvir uma coisa que você não acredita e ficar quieto, é muito desafiador. É muito desafiador. Você tem que estar muito aqui, centrado e dizer assim, legal o seu modo de pensar, interessante. Concordo com nada, mas... E ficar. Você tem que estar muito centrado, porque a tendência natural é rebater. Meu time é melhor que o seu, é nada, o meu ganhou, mas o seu foi roubado, mas eu tenho 2 títulos, mas a minha torcida é maior, mas o estádio meu é mais bonito. Mas eu acho que é tão assim, professor, que essa questão do viés de confirmação é tão real, que, por exemplo, as pessoas têm o hábito de buscar conselhos em outras pessoas que não têm o mínimo gabarito para lhe dar conselho. Na verdade, elas querem que a pessoa diga o que ela quer ouvir, né? Tipo assim, eu vou procurar, eu tenho um amigo que ele é pessimamente casado, estou com crise no casamento, e pergunto sobre relacionamento para um cara que está mais ferrado do que eu. Isso. Eu pergunto informação financeira para o cara que nunca teve um empreendimento para me responder. Isso. Como é que ele vai me responder? Então, na verdade, eu quero que ele me fale. Eu peço ao conselheiro Roberto, ele não fala o que eu acho. Acontece, você falou, por mais que eu não rebato, eu fico na minha, pergunto ao professor, ele diz até achar alguém que confirme. Exatamente, não quer. Eu já até fiz um postzinho sobre isso, falo, não diga o que você pensa, diga o que as pessoas querem ouvir. Isso evita a discussão. Né? Eu boto assim, eu não pergunto o que você acha da minha roupa. E aí, fiquei bem? Eu não estou perguntando, eu estou te influenciando a concordar. Agora eu ponho isso e falo, o que você acha? Agora eu estou aberto, né? Mas não, e aí, gostou? Dá até constrangimento de falar não gostei, né? Você vai induzindo. Então, para a pessoa receber uma confrontação, ela tem que estar muito segura, muito inteira, muito centrada. E para isso que eu digo, de início, você precisa se cercar de semelhantes. Até para reforçar mesmo. Não, eu realmente acredito nisso, ó. Eu realmente sou dessa religião aqui. Agora eu conheço ela a fundo porque eu me cerquei deles. Eles me deram informações, me deram referências. Agora eu estou bem firme para poder ir a outra e comparar. Existe uma matéria em algumas faculdades chamada literatura comparada. Você se aprofunda numa linha e depois você começa a comparar com outras. Mas você só pode comparar se você tiver embasamento. Mas é exatamente uma coisa que uma vez eu postei na internet, professor, que foi assim, quando você não se permite conhecer outra religião, eu falei de religião nesse caso, né? Quando você não se permite conhecer outra religião por conta da sua, você não tem certeza, você só tem dúvida, você insegurança, porque você é tão inseguro com o que você sabe que você não vou nem olhar para o outro. É isso. Isso aí está muito ligado, por exemplo, à sexualidade. Um homem que tem a sexualidade frágil, ele não aguenta nem brincadeira. Fala, não mexe, tá duvidando de mim? Tô, porque se você tivesse seguro, você não estava nem aí com isso. Não te afetaria do jeito que está afetando, gerando afeto. Quem está seguro de uma informação, de uma opinião, de um gosto, de um hábito,
Cara, essa é a sua opinião, fica com ela, faz o que você quiser com ela, não vai me abalar. Por isso que eu acho que as pessoas precisam entrar em contato com os seus semelhantes, até para elas se reconhecer mesmo e falar, é realmente isso que me toca, eu realmente tenho eu tenho uma pré-programação e agora as pessoas vêm e reforçam a minha programação e isso me faz bem. Agora eu estou pronto com um mapa bom, com argumentos bons, com uma base boa para conhecer outras. E eventualmente até ou troco ou agrego. Sim. Posso agregar, posso ser cristão não necessariamente evangélico, posso ser cristão, católico e achar interessante a Umbanda, um trecho da Umbanda, ou vice-versa. Não, é só isso aqui, como a minha avó, a falecida querida avó. Na cabeça dela o que não era Jesus. A minha avó era tão Jesus que ela mudou o nome dela, ela chamava Ana Xavier da Silva. Ela abraçou Jesus, Ana Xavier de Jesus. E antigamente você ia num cartório e falava, eu nasci dia tal, ele ia registrar você, basta você falar. Ela mudou o nome dela, Revelia. Deu um problema quando a velha morreu, porque ela tinha um nome de batismo e outro nome de morte. Não é a mesma pessoa. Mas não é não, aqui é da Silva e aqui é de Jesus. Ela era Jesus Futebol Clube, olha a heresia do Castilho aqui. Qualquer coisa fora daquilo era do demônio, isso limita a pessoa. Professor, se a gente for falar agora, assim, eu acho que nossos reconectados devem estar perguntando, mas como é que eu reprogramo a minha mente? Claro que tem um processo. A gente já falou, é como o senhor disse, a gente começou falando sobre o trânsito de Fortaleza. O tamanho. E continuou falando. Também não estamos falando da mesma coisa. De forma diferente, assim, de forma mais ampla. Uma hora a gente está falando da mesma coisa. Da mesma coisa. Mas assim, se eu pudesse dar umas dicas, uma dica para a gente começar a nos reprogramar. A partir desse incômodo. Okay. Você está incomodado. Aí, pronto, você achou Mas o start. Antes disso, eu queria te perguntar uma coisa. Você é muito procurado, inclusive, clinicamente, né? Muito. Não só você ensina as pessoas... Atendo, né? também. Só atende. Bem, top 5, o motivo que as pessoas mais te procuram para reprogramar. Professor, eu estou com um BO mental aqui, eu preciso me reprogramar. Os maiores incômodos. Os maiores incômodos. Que me procura. Número 1, aquilo que apareceu na TV. Eu venho aqui dar uma entrevista, eu tratei uma fobia de cobra. A semana inteira vai ter gente de cobra me procurando. Porque ela olha ali, ela fala, olha, meu problema tem solução. Então, é bem legal isso, né? Mostra para as pessoas que Fobias. Fobia. Não, qualquer coisa. Se eu vier aqui, vou num programa e falar sobre hipnose para parar de fumar, durante uma semana só vai aparecer fumante na minha agenda. Por isso, ele olha e fala, olha, uma alternativa, olha, ali dá uma... Existe uma solução. Existe uma solução. Então, primeiro de tudo é isso, é aquilo que aparece. Segundo, ansiedade. Ansiedade o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E vamos lembrar que o Brasil somos nós, né? Sim. Aí aquele umbiguista, ele fala assim, mas eu não sou ansioso. Então, você faz parte do Brasil, cidadão. Se você não é, as pessoas que estão perto de você são, tá? Então, ansiedade é um guarda-chuva. Cada aleta daquela do guarda-chuva ansiedade é fobia social, fobia específica, TOC, TEPT, transtorno de ansiedade generalizada. É um monte de coisa que é dentro de um guarda-chuva chamado ansiedade. Então, as pessoas com esses problemas me procuram e falam, você sofre transtorno de ansiedade. E aí, sintomas, insônia, irritabilidade, hiper ou hipofagia. Hiper é muito, hipo é pouco. Fagia é comer. Então, hiperfagia, come demais e não para de... Não é come muito, come várias vezes. Acaba de comer... um docinho, come um docinho daqui 2 minutos. Então é isso aí, hiperfagia. Hipofagia, não tenho fome. Hipersonia, dorme 10, 12 horas. Isso é ansiedade também? É um sintoma, né? Sim. Pode ser hipersonia. Ou dorme um pouquinho. Porque a cabeça está ali, ó. Não para. Não para, tá? Isso pode despertar uma coisa que chama SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Como se fosse um filme em mosaico. Assim, o cérebro está ali, ó, ele não consegue desligar. Então, a primeira coisa que me procura muito, aquilo que apareceu. Segunda coisa, ansiedade e todos esses... comorbidade que a gente chama, né? Existe uma morbidade e a comorbidade é aquela que vem junto na garupa. É uma moto com dois passageiros. Terceiro, obesidade. E aí temos uma pandemia. Hoje em dia todo mundo sabe que é pandemia por conta de recente nós tivemos. Né? Então pandemia é o quê? É uma doença que é mundial. A pandemia da obesidade veio desde a revolução do trigo. O trigo salvou a humanidade da fome. Quando conseguimos plantar, colher trigo e a partir dali pães, massas, etc., salvou a fome da humanidade. Só que o trigo ele é muito frágil. Se você olhar um trigo na plantação, o vento quebra ele. Aí inventaram o quê? O glúten.
Vamos injetar glúten aqui que o tronco fica rígido, não quebra. Maravilha, a produção cresceu, glúten, trigo, macarrão, pão para a população toda. Só que desenvolveu uma coisa chamada doença celíaca. Muita gente não pode comer glúten, só que ela não sabe disso. E ela come pão todo dia, ela come macarrão, ela come pizza, ela come... O trigo é a base da nossa alimentação. E aí ela desenvolve uma série de doenças, alergias, irritabilidade, síndrome do intestino irritável, ela tem ou diarreia ou constipação. O intestino é chamado de segundo cérebro. Se ele não está bom, se ele não está funcionando direito, você inteiro não está funcionando direito. Então olha o seu cocô, tá bom? Olha o seu cocô. Cocô bom é cocô banana, aquele grandão, inteirão. Se você caga bolotinha, procura um médico. Se sai pastoso, procura um padre, porque a sogra está chegando. Eu jurava, professor, que eu tinha uma hipótese que seria, número 1, ansiedade. Tá Ansiedade. pertinho. Ansiedade, porque eu coloquei a ansiedade junto da questão da alimentação, né? Eu coloquei a Então ansiedade. ela entra no balaio. Ela ia entrar ali Entra no balaio. no balaio da ansiedade. E dizia também crenças limitantes corporativas. Tipo assim, eu não consigo me desenvolver profissional, não consigo terminar nada que eu começo. Então, isso aí gera ansiedade. Aí a pessoa não vem porque ela pensa isso, ela vem porque ela está ansiosa. Entendeu? O meu trabalho é assim, ó. Primeiro a pessoa me procura, eu converso muito com ela, porque eu ensino meus alunos, eu digo assim, ó, eu sou exagerado, eu digo assim, não acredite no que o seu paciente fala, não acredite. Porque ele não sabe, você tem que saber, você tem que descascar essa banana para ver o que tem. Então, eu sofro de ansiedade, que bom, senta aí, vamos conversar. Aí você vai descobrir uma coisa anterior. Vem aqui que eu quero parar de fumar. Foi lá um sujeito e disse assim, eu sou aposentado e eu fumo 2 maços por dia, mas eu não fumo em casa. Acendeu o alerta grandão aqui na minha cabeça, assim, falei, ele arruma 40 motivos para sair de casa. Você acha que ele quer parar de fumar? Ele não quer. Se eu tiro o cigarro desse cidadão, ele vai começar a beber no bar. Se eu tiro a bebida desse cidadão, ele vai pro cabaré. Porque ele está falando para mim, eu saio da minha casa 40 vezes. 40 vezes 10 minutos, que é um cigarro, olha quantas horas ele passa fora. O problema dele não era o cigarro dele era a solução. E ele achava que era um problema. Era a muleta. Exato, você tem que olhar um passo atrás. O que me leva a estar ansioso? O que me leva? Obesidade não é problema. Obesidade é sintoma. Tem algo errado lá atrás que está levando você a comer muito, a ficar sedentário, parado em casa. Obesidade, às vezes, é por vingança. A pessoa teve uma infância de carência, de querência. Ela fala, agora eu tenho dinheiro, eu como o que eu quiser. Ela quer se vingar de uma infância que não tem porquê. Não foi uma infância agressiva, foi a realidade dela. O ego é uma resposta agressiva? Perdão? O ego é uma resposta agressiva nesse assunto? Porque aquelas pessoas que, não tiveram uma infância fácil, não tô falando. Aí quando prospera, quer gritar para todo mundo que prosperou, quer não sei o quê. De vingança, né? Eu quero me vingar de pessoas que não estavam lá. A questão da ostentação também exagerada. Também, exatamente. Então, por exemplo, a obesidade pode ser vingança, pode ser proteção. Pensa numa criança, especialmente uma menina que foi abusada aos 5 anos e tal, e ela põe na cabeça dela assim, nunca mais ninguém vai encostar em mim. O inconsciente dela fala, deixa comigo. E cria uma capa de proteção. Você acha que adianta fazer ela parar de comer? Não. Você tem que ressignificar aquilo, mas ela mesmo não sabe que é isso. Então pode ser por defesa, pode ser por vingança, pode ser por proteção. Se você não souber a causa de um problema, não tem como você resolvê-lo. Rapaz, mas é tão real. Olha, vou dizer eu fui órfão de pai com 10 anos de idade. E aí minha mãe trabalhou muito para criar eu e minha irmã, né? E aí eu não achava justo minha mãe trabalhar para estar pedindo dinheiro para fazer minhas coisinhas de adolescente, né? Que foi o que eu fiz foi trabalhar. Como eu só tinha o 2º grau, estava entrando na faculdade, fui trabalhar de mensageiro de hotel, carregando mala. Rapaz, quando eu saí desse hotel, prometi para mim mesmo que nunca mais pegava peso. Aí, ó. Cara, eu tenho uma fobia de aí, peso. Ó, isso quer dizer... Assim, pega aquela cadeira, eu sento aqui. Tá ótima, essa aqui tá ótima. Aí responde a pergunta dele, como é que reprograma a mente? O passo 1 é o incômodo, você tem que estar incomodado com a sua situação. Falar, eu quero, eu posso ou eu principalmente mereço mais. Mais dinheiro, mais saúde, mais amigo, mais conforto, mais conhecimento, mais possibilidade. Alguma coisa tem que querer mais. Ela tem que falar isso todo dia, porque a se pessoa não você adianta para, só falar. Você fica, você fala, tá ruim, mas tá bom, sabe assim? Por que você não separa desse homem, ele bate em você, mulher? Mas é só uma vez por semana. Os outros dias ele até cuida bem dos meninos. Tá ruim, mas tá bom. Pô, você trabalha aqui, o cara te grita com você, te paga um salário miserável, atrasa. Não, mas pelo menos é perto de casa. Sabe? Isso é normal, é a vida. É a vida. O cérebro humano só quer 3 coisas: comer, dormir e namorar, só isso. Para fazer uma 4ª coisa, você tem que convencê-lo.
Você tem que mostrar para ele o que ele vai ganhar. Então eu tenho que olhar para o meu carro e falar, cara, esse carro tá velho, esse carro tá pequeno, esse carro tá sei lá o quê. Eu tenho que me incomodar com isso, senão eu vou usar ele até ele desmanchar. Sair o fundo, virar os Flintstones, eu vou empurrar meu carro com os pés. Eu tenho que ficar incomodado com a minha casa, eu tenho que ficar incomodado com o meu trabalho, eu tenho que ficar incomodado com as minhas roupas, eu tenho que ficar incomodado com a minha... Isso não é falta de gratidão, Não, né? cara, Tá isso é incomodado, ambição. o cara, é porque as pessoas confundem assim, mas você tem que ser grato. Não, tudo bem, Não, eu eu sou grato, mas eu agradeço. quero Não, isso mais. é um efeito comparativo, mas fulano não tem, é pior. Para né? com isso. Essa é uma justificativa do pobre. Ele vai falar assim, eu moro na favela, mas ele mora na rua. Ó, cara, você tem que dizer assim, eu moro na favela, mas ele mora numa casa de alvenaria. Aquele ali mora numa casa maior ainda. Você tem que olhar para frente. A natureza é assim, uma sementinha vira uma árvore imensa. Se ela se contentasse em ser semente, a gente não tinha árvore. Não existia tubarão, não existia elefante, porque ser pequeno é bom. Não, cara. Quer dizer, cada um sabe o que é bom para si, né? Mas você deve ser ambicioso Não sem sabe ser. não, professor. Sem ser. Professor, a pessoa não sabe o que é bom para ela. É, ela acha que As sabe. pessoas não sabem o que é bom. Na verdade, as pessoas hoje, a gente não deu tempo para falar sobre TDAH, que a gente vai falar sobre TDAH. As pessoas não sabem nem quem são. Não. Como é que sabe o que é bom para elas? Não. Elas se conformam. Eu digo assim, o pé direito, né? O teto, chama teto, médio no Brasil é 3 metros. É médio, 3 metros. Se fosse 1,5 metro, por algum motivo, a gente ia andar assim na rua. Na rua não tem teto. Mas a gente ia acostumar a andar assim dentro de casa e andar assim na rua. Opa, tudo bem, tudo bem. O ser humano se acostuma com tudo, e aí eu completo, até com o que é bom. O dia que você descobrir uma coisa boa, qualquer coisa, você comer uma comida diferente, você ficar hospedado num hotel diferente. Sabe o que salvou minha vida? Trabalhar em televisão. Ela abriu portas para mim que sozinho eu acho que eu não abriria. E eu fiz isso. Ia para uns hotéis que eu nem olhava quando eu passava. Aí eu deitava numas camas que eu falava assim, eu não quero sair daqui nunca mais. Aquele lençol, aquele colchão. É igual aquela história, né? Sinta-se em casa. Não, deixa eu me sentir aqui mesmo. Minha casa não tem isso aqui não, né? Eu fui numa massagista uma vez, deficiente visual, não sei como é que fala hoje em dia. Quando eu era criança, falava cego. Hoje em dia, eu não sei como é que fala. É. Ela não enxergava, tá? Perdão. Aí, tira a roupa, fica só de cueca, deita aqui. Eu deitei lá. Ela começou no meu dedinho do pé, assim, ó. Começou assim, ó, dedinho do pé. 1h30 depois, ela chegou na minha cabeça, assim, ó. Aí ela falou, pronto, pode levantar. Eu disse, eu não consigo. Ela riu, tá? Ela falou, não, terminou, você pode ir embora. Eu falei, eu não quero ir embora, eu quero morar aqui. Aquela coisa maravilhosa que eu nunca tinha experimentado, eu nunca tinha me permitido. Eu passava em frente e olhava a placa. Massagem e tal, todos os nossos massagistas são deficientes visual, uma coisa, não lembro como é que fala, enfim. O dia que eu fui lá, eu falei, olha isso, cara, que maravilhoso. Então, permita-se, descubra, experimente, imagine. Provoque-se Provoque-se, também. que aí você fala, peraí, por que ele pode ou não? É isso aí. Aí você vai arrumar justificativa. Porque ele é herança, o pai deu, porque ele tem sorte. O que é sorte? Sorte é resistência à musculatura glútea. É você sentar e estudar, e programar, e planejar, e conversar com gente que vai te ajudar. Isso é sorte. Você ficar em casa esperando alguém bater na porta para te oferecer um emprego bom, É burrice. não vai acontecer. Isso aí você vê em filme. Vai atrás, ponha-se em movimento, pré-sessão. E esteja incomodado. Esse é o passo 1, estar incomodado. Passo 2, encontre um modelo. Quem já fez isso? Quero viajar o mundo. Quem já viajou o mundo? Vai lá e começa a ver o que a pessoa fez, como ela fez. Ela meteu uma mochila e saiu que nem doido, ela programou antes, ela arrumou pontos estratégicos, ela se embasou em alguma coisa. Eu tenho um amigo que foi para a Europa colher maçã. O trabalho dele era colher maçã. E a gente, que nunca fez, falou, não, põe uma luvinha, você botava uma luva, pegava a maçã, apertava, tinha todo um procedimento. Tirava com cuidado, tá? Não é arrancar e jogar no cesto, maçã é cara. E aquilo lá ele rodou a Europa, colhendo maçã. Aí alguém está aqui e fala assim, mas eu nunca vou para a Europa porque eu não tenho dinheiro. Então, você não precisa de dinheiro, você precisa de vontade. Com vontade, você consegue qualquer coisa. Vou só dar um exemplo aqui, está perto de acabar, vou dar um exemplo aqui. Você sabia que você pode voar pelo Brasil sem pagar? Estou ouvindo a pessoa falar lá em casa, não, como assim? Entra no site da FAB, Força Aérea Brasileira, tem um monte de voo grátis, você só precisa se cadastrar. Não tem para todo lugar, nem toda hora. Mas para as capitais ou principais cidades tem voo grátis. Você pode visitar um parente, um amigo, fazer um passeio de graça. Você sabia disso? Não, sabe por que você não sabia? Porque você nem passa pela tua cabeça isso. Abre a sua cabeça, amplia o seu mapa. O que mais existe que eu nem sei? Como as pessoas conseguem viajar ao mundo, ter carro novo, casa grande, trabalho bom, fazer coisas que eu não faço? Como elas conseguem? Se pergunte para ficar incomodado. A partir daí você entra em ação. Ou não, sofre. A escolha é sua. Muito bem, professor. Fechamos com chave de ouro. Nos reconectamos, Nos Roberto? reconectamos. Professor. 30 segundos antes de terminar. Vamos Antes de terminar. Fazer meu merchan aqui. Opa, bora. Eu tenho 2 Opa. livros. Olha, eu tenho um livro de hipnose, Os 5 Passos da Hipnose.
passo a passo para a hipnose clínica. Eu tenho outro livro que chama PNL nos Relacionamentos, que eu escrevi com a minha sócia. E, como eu tenho 2 livros e tenho 2 apresentadores, um para cada um, e depois Muito vocês obrigado, emprestam um para o outro para que os 2 leiam os 2. Fechou. Agora, quem vai pegar qual? Eu mesmo não sei, ó. Não vou escolher, não tô olhando, não tô olhando 1, 2, 3. Não existe aleatoriedade. Opa, olha aí. Tá aí? Perfeito. Um empresta Oh, e ele fez toda essa cena de que ia ser aleatório, ó, para Roberto Leão, maravilhoso. A pessoa mais inteligente que eu já conheci, um grande gênio. Obrigado por me inspirar tanto todos os dias. Isso. Me causa toda modéstia, uma coisa. Gente, quer saber mais sobre PNL? Quer saber mais sobre reprogramação mental, neurociência? Quer se ter algum problema de ansiedade, relacionamentos? Quer fazer uma hipnose clínica? Procura o professor Rogério Castilho. Reconnect indica. Reconnect indica demais, tá? Obrigado, professor. Mais uma vez, sempre um prazerzão. Eu vim aqui a outra vez, foi um sucesso. Se repetir o sucesso que foi, eu já estou satisfeito. E se você ainda não viu os outros programas, tem gente muito melhor do que eu aqui na playlist. Dá uma olhada na playlist aí, veio gente bacana só tem gente boa. falando de assunto legal. Né? Obrigado, Obrigado, Roberto. professor. Obrigado, Obrigado, professor. Obrigado você que recebeu a gente mais uma vez na sua casa. Um excelente domingo e até a próxima semana. Rapaz, esse PNL dos relacionamentos.